Olá pessoal, tudo bem? Ó, tô com esse MacBook 2008 aqui, Unibauri, tá? Esse camarada aqui, ele tá com 8 GB de memória RAM, só que ele tem esquentado bastante, tá? Eu já fiz as limpezas, fiz tudo o possível, e aí ele tem feito a limpeza, né? Aplicado a pasta térmica, tudo certinho, mas ainda assim ele tem esquentado bastante. Quando eu fui ver, dei uma olhada no Every Mac, eu identifiquei que ele não suporta oficialmente, né, 8 GB de RAM. Eu fiz um teste nele com 4 GB e essa questão, essa temperatura altíssima que ele estava atingindo, que é beirando 90 graus, parou de acontecer. Então, de acordo com o Every Mac, ele suporta de forma não oficial, mas estável, 6 GB de RAM. Então eu vou deixar ele com 6 GB de RAM. Cara, é uma máquina assim para uso básico, tá? Meu iMac queimou e vai ter que, né? Enquanto nós não arranja outro, vamos ter que substituir um pouquinho. Isso aqui é uma coisa interessante, olha só. Na era de 2008, tinha-se a bateria removível, né? Eu acho que isso aqui, tirar isso daqui é um belo de um retrocesso. Tirar isso aqui, o cachorro tá latindo. Tirar isso aqui é um belo de um retrocesso, porque aqui eu já tenho acesso ao meu armazenamento, né? A minha bateria. E que eu acho interessante é o seguinte, se eles tivessem cortado esse alumínio até aqui, mais ou menos, né? Aqui. Teria acesso à memória RAM. E eles faziam uma tampinha maior, né? Talvez fisicamente não seja tão possível, né? Mas teria acesso à memória RAM e, consequentemente, né? A gente não teria que abrir ele todo igual os de 2009, né, em diante. Eu tenho um MacBook 2009 branco, mas esse camarada aí, eu tava mais utilizando ele mais como um servidor, esse cara aqui. Mas vamos ver como que ele vai reagir, tá? Eu tinha colocado o DOS Dude Patcher nele para ter sucesso com demais outras coisas, como iCloud, essas coisas em questão, né? Eu não recomendo utilizarem DOS Dude, tá, pessoal? Por exemplo, subir uma máquina de 2008 para um Big Sur, tá? Você vai forçar a sua máquina, você pode estragar ela por estar forçando a sua máquina em um nível absurdo, tá? Eu já instalei e eu vou falar para vocês que o desempenho não é agradável, tá? Talvez com Catalina fique um pouco melhor, mas mesmo assim você perde quase todo o conceito do macOS em si, né? Porque a partir do Mojave veio a necessidade da API Metal, né? Para algumas questões. Seja para jogo, seja para edição gráfica, né? Então, quer dizer, você acaba não conseguindo utilizar 100% da sua máquina e acaba sobrecarregando ela. Eu estava usando nele o Snow Leopard, mas eu penso ainda voltar a utilizar Snow Leopard nele, que ele estava bem mais leve, bem mais formidável de se usar. Mas é a vida, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem aqui a memória RAM, né? Esse daqui é o alto-falante dele estava com defeito, né? Tava rasgado. Eu tentei consertar com cola quente, como eu fiz com um outro modelo que eu tenho do MacBook White, mas esse daqui não deu certo, né? Ele perdeu totalmente o sub. Então, quando ele vai fazer o bom, ele faz bem baixo. Vou abrir esse daqui. 4 GB.
Vou deixar com 4 e vou pegar aqui um pente de 2 para deixar com 6, já que forma na Every Mac. Depois eu mostro para vocês que já que informa lá que ele é mais estável com 6 GB de RAM. Aqui a gente já terminou. Bem simples, né? Bem simples. Vocês vão perguntar, mas vale a pena um MacBook 2008? Olha, sendo bem sincero, se for o Pro, vale. Se for o Pro, vale. Caso não seja o Pro, seja o normal como este daqui, vale para você ver seus e-mails, para você navegar na internet, usar um pacote Office. Isso aí é interessante. Agora, rodar até mesmo alguns jogos. Eu, por exemplo, quando ele tava com o Snow Leopard, que eu vou até fazer um dual boot depois, vou fazer um vídeo para vocês mostrando eu fazendo esse dual boot. Quando eu estava com o Snow Leopard, eu utilizava ele para rodar softwares de PowerPC. E ele rodava, cara, uma beleza. Ele rodava com bastante folga, não esquentava, tá? Tava bem interessante. Fora também que é um sistema ainda que você consegue utilizar, tá? Você tem um navegador interweb, que você consegue utilizar ele e acessar, né, o YouTube, Reddit, Facebook, né, o que você quiser acessar, seus e-mails, você consegue acessar ele. Ele não é um navegador ruim, sabe? Só é um navegador pesado, tá? Ele só é um navegador pesadinho. Ele dá umas gargaladas bem fortes se sua máquina não for 100% boa, né? Comigo, com essa máquina aqui de 2008, ele roda até que bem. Não roda tão ruim, não. Então é uma máquina básica. Se quiser pegar ela para usar como servidor, por exemplo, o meu iMac que queimou, queimou a fonte, né? Eu tinha essa máquina como um servidor, né? Como eu só tinha um SSD de 120 nela, então eu coloquei um SSD de 120 aqui no meu iMac. E aí eu basicamente, por exemplo, World of Warcraft, que eu jogo bastante, eu jogo num servidor. Não está certo. Agora sim está certo. Eu jogo num servidor. Eu jogo no Armane, eu usava ela como host, né? Eu conseguia jogar o World of Warcraft, que está instalado nela no meu iMac. Isso que é interessante da Apple, né? Sem precisar fazer muito. Isso que é muito gostoso. Bom, terminamos. Vamos ver como que vai reagir. Vou pegar aqui o carregador que tá bem surradinho, coitado. Passar uma... Vamos ver se ele vai fazer o bom. Fez. Muito baixo, mas fez. Tá aí. Dessa vez não tão instável, né? Tava um pouquinho pior. Dessa vez a temperatura... Para vocês terem ideia, a temperatura batia 96 graus, 110 graus com a memória de DDR3, tá? 8 GB. Engraçado que com 6 ele não bate isso, mas provavelmente deve ser a mesma questão que teve no MacBook Pro de 2016, se eu não me engano. A Apple limitou o uso de memória RAM dele, da eficiência energética, né? Então, isso que é interessante. Bom, abrir o Every Mac aqui para mostrar para vocês.
aqui, a temperatura tá subindo, tá subindo. Tá aqui, ó. E aqui é o nosso carinha. Aí. Então aqui, ó, ele alerta, né, ele informa que é 8 GB o máximo de memória RAM, mas aqui embaixo ele alerta, ó, oficialmente é suportado por 4 GB pela Apple, né? E originalmente esse modelo não suporta de forma oficial, porém estável, o suporte de 6 GB, tá? E aí após uma atualização lá do Snow Leopard, que atualizou o boot com o Prime B51, ok, ele teve suporte, né? Ele conseguiu iniciar com 8 GB de RAM, mas mesmo assim ainda tá bem osso. Bom, é isso, né? É isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo colocando um Snow Leopard nesse carinha aqui pra poder brincar um pouquinho mais, né? Fazer um dual boot. Até que não tá ruim com 6 GB de RAM. Tava bem pior com 8. Bom, é isso aí. Fechado então, pessoal. Muito obrigado por todos que assistiram. Até mais.